Dos corredores dos tribunais ao plano elaborado para desvendar o caso, o trabalho do advogado nos filmes, apesar de ser mais fantasioso do que a própria realidade permite, nos dá um gostinho de vitória quando o caso é ganho. E muitas vezes, durante todo o filme, você fica pensando nas estratégias elaboradas, os dramas envolvidos e as injustiças cometidas, que em muito se parece com a vida real. E geralmente esses filmes são inteligentes, que te deixam vidrado do começo ao fim, e pensando nessa questão eu separei alguns títulos que vai deixar você vidrado. E vai muito além da já conhecida série Suits e The Good Wife. Assista o vídeo e depois comenta o que você achou das indicações. Mas isso tudo depois da vinheta. Fala galera, Cássio por aqui. A vida do advogado é baseada em muita correria, estratégia e resolução dos problemas alheios. E muitas vezes o seu próprio problema fica para trás. E alguns podem até perguntar, como você sabe disso, Cássio? É que na vida real, fora do YouTube, eu sou advogado. O sustento tem que vir de algum lugar, não é verdade? E dentro dessa área, existem várias indicações que te inspiram. Por exemplo, o filme Um Sonho de Liberdade, Questão de Honra, Roman J. Israel. Mas o que me levou a elaborar esse vídeo foi uma minissérie da Netflix, Um Homem por Inteiro. Na verdade, que essa série ela não trata exclusivamente do advogado, mas sim de um magnata do mercado imobiliário que vem sofrendo ataques de um banco, do qual ele deve dinheiro. E toda a sua vida ao redor disso está indo nas ruínas. E no meio da série ocorre uma grande injustiça, que coloca todo o sistema judiciário contra uma pessoa. Tem um homem que ele acaba deixando o carro estacionado numa vaga e vai ao mercado. E quando ele volta, ele está tomando uma multa. Isso porque um carro de trás empurrou ele e deixou ele fora da vaga. Então a polícia vem, agride o homem, depois de uma discussão, e ele em um ato reflexo ele revida, o que termina em prisão. Foi aí então que o magistrado começa a pesar a mão contra esse cara. E depois disso surge a figura do advogado. E o advogado dessa minissérie ele não trabalha na área penal, mas ele faz um excelente trabalho. E apesar de ele não ser o foco principal dessa minissérie, ele rouba toda a cena de uma forma incrível e você fica esperando ansiosamente pela próxima cena, o que vai rolar. E a série por completo ela é boa, ela traz a luta, o drama, a ansiedade, e você sente isso tudo vendo um bom trabalho elaborado. E nessa pegada de um bom trabalho elaborado, tem outra indicação, O Juiz. Esse é outro título que vai te fazer ficar vidrado. A história ela é focada na relação de um pai com um filho, que é um juiz de uma pequena comarca com seu filho advogado. Esse advogado ele é bem sucedido e muito arrogante. Ele é interpretado pelo Robert Downey Jr. E a partir daí você sabe que pode esperar um excelente desempenho. E esse advogado somente retorna para a cidade para o velório da mãe. Foi então que ele descobre que o pai está sendo acusado de um assassinato de um réu de um caso antigo que ele tinha julgado. Mas o juiz é portador de Alzheimer e ele não lembra de absolutamente nada e precisa de defesa. Só que, no início, um advogado inexperiente é colocado no caso e muita coisa errada acontece. Isso porque o pai e filho eles não têm uma boa relação. Então o pai acaba optando por pegar um advogado inexperiente e dar essas cagadas. Foi então que força o filho, seria o Robert Downey, a assumir o caso do próprio pai. E depois disso todo o drama e as feridas entre os dois eles têm que ser fechadas. E a forma que eles vão mostrando como a estratégia elaborada faz muito valer seu play. Agora, se tratando de estratégia, é exatamente o que o filme O Próprio Enterro apresenta. E toda a trama ela foi baseada em fatos reais. Além de tudo, ele traz atores incríveis como Tommy Lee Jones, Jamie Foxx. Tudo é baseado em um acordo que um dono de uma funerária fez e deu muito errado. Isso pode fazer com que ele perca as lojas que estão há anos com a família. Tem gerações que essas funerárias são sob os cuidados da família dele. Só que não é apenas um caso que vai ao tribunal e logo tem um julgamento. Isso aqui é uma verdadeira guerra intelectual. São advogados excelentes de ambos os lados. E o advogado que é interpretado pelo Jamie Foxx, ele não é nada convencional. Ele faz as firulas dele, ele é bem diferente. E o que faz você ficar vidrado. E no final do filme, você sai até aliviado quando o caso é ganho. E nesse processo tem muita corrupção envolvida. Até mesmo preconceito racial, o que dá um tom bem mais dramático ao filme. E a forma como que ele elabora a estratégia e como o caso vai se desenrolando, ele vai te deixando apreensivo e você fica pensando no próximo passo, como as coisas vão acontecer e o que vem por aí. E é simples, o próximo passo é simples, é a sua inscrição nesse canal. Agora, se você se inscrever no canal e deixar um like junto, isso seria tão bom quanto uma sentença totalmente procedente.
é felicidade pura. Então deixe seu like no vídeo, sua inscrição no canal, que eu vou começar a trazer vários vídeos nesse estilo. Eu agradeço muito o seu apoio, mas não saia do vídeo que ainda tem outras indicações. E se tratando de boa indicação, o próximo é A Firma. Pode ter certeza, filmaço. Ele vai te trazer vários dilemas. O filme ele mostra uma história de um profissional, de um jovem advogado que acaba de se formar. E logo de cara ele recebe uma proposta milionária. E na vida real, nesses casos, se você recebe uma proposta milionária logo que sai da faculdade, ou você tem que ser parente de alguém muito forte que é dono do escritório, ou vai ser um laranja para alguma coisa. E no filme, essa firma ela é utilizada para lavar o dinheiro para a máfia. E eles também fazem outros trabalhos moralmente inaceitáveis. E no decorrer do filme ele mostra que o FBI reuniu provas contra esse escritório, mas precisava contar com um membro de dentro para derrubar todo o esquema. Foi então que eles chegam para o personagem principal e mostram que todas as provas apontam que os membros que decidem sair da firma, eles foram mortos. E isso traz um dilema ao advogado. Ou ele conta os podres e perde o registro profissional, ou ele fica e vai preso por lavar o dinheiro da máfia, ou ele sai e morre. Esse filme ele traz muitas reflexões, não tantas quanto o clássico filme O Advogado do Diabo, que é a próxima indicação. O filme ele mostra um advogado de uma pequena cidade que na sua carreira ele nunca tinha perdido um caso. E justamente por ele ser tão bom no que ele faz, ele foi chamado para atuar na maior firma da advocacia de Nova York. Então ele se muda com toda a família e no começo tudo parece correr bem. Mas ao longo do tempo, o advogado ele começa a dar uma atenção demasiada em um caso de homicídio e deixar de lado a família. E ao longo do filme, Mary Ann, que é a esposa, ela começa a testemunhar algo sombrio, sórdido, que se esconde sob a fachada da firma, que não é o que realmente parece. Por exemplo, aparições demoníacas, coisas suspeitas. Mas o foco do filme ele é em mostrar a natureza humana que muitas vezes se deixa levar pelos benefícios que os relacionamentos podem resultar e até mesmo em ver seus valores e crenças sendo superados pelas promessas, pela própria corrupção. E nessa questão de corrupção humana, muitos julgamentos são feitos. E são feitos à base de preconceito, que é basicamente a história do filme Luta por Justiça. Bryan Stevenson, ele é um advogado recém-formado pela Universidade de Harvard, que ao invés dele ter uma carreira em escritórios já consolidados, ele busca uma alternativa um pouco mais nobre. Ele se muda para o estado do Alabama com a intenção de ajudar pessoas que não obtiveram uma assistência jurídica digna, inclusive auxiliando condenados à morte. Foi então que ele conhece Walter Macmillan. É o personagem que é interpretado pelo Jamie Foxx, e ele é um homem que ele foi acusado de assassinato e que não teve uma defesa apropriada. E apesar das evidências apontar para a inocência de Walter, a região ela nutre um preconceito racial enorme, o que faz com que o julgamento seja decretado antes mesmo do processo ocorrer. Mas não somente de drama e injustiça que os filmes de advogados se baseiam. O próximo, pelo menos, trouxe uma malandragem desde que surgiu. Bom, na verdade não é um filme, e sim uma série. Better Call Saul. Esse é o advogado mais malandro da face da Terra. É a primeira aparição dele, ele veio na série do Breaking Bad. Inclusive essa série ela é uma derivada do Breaking Bad. E Breaking Bad é uma das melhores séries já feitas. Vamos concordar com isso. Só que Better Call Saul, ela começa um pouco devagar, é verdade. Ela vai bem lenta, mas aos poucos ela vai te prendendo, vai te pegando. E quando você fica preso, você só sai quando termina. Essa é a verdade. Às vezes até parece que não vai dar em nada, que não vai engrenar, mas é excelente, ela vale a pena você assistir. O Saul, que é o advogado, ele é um dos advogados mais engenhosos possíveis. Ele é o tipo de pessoa que faz de tudo para conseguir ganhar um dinheiro. Inclusive, até ser mula para um cartel de drogas ele foi. E nessa pegada de pensar em estratégias fora do comum, eu já faço uma ligação com outra série, Suits. Eu não poderia deixar de falar da série Suits. A série ela mostra a relação entre dois advogados, Mike Ross e Harvey Specter. Bom, na verdade Mike Ross no começo ele não é um advogado, mas não vem ao caso. Ele somente começa a trabalhar ao lado de Harvey porque ele possui uma excelente memória fotográfica. E ele é capaz de decorar laudos, livros, artigos e não esquece nada, nem uma vírgula. E isso durante os casos que chegam até eles é de grande utilidade. Mas não é só isso. Os sacrifícios, a humanidade em alguns atos faz com que você se conecte com cada personagem. Tá certo que depois da terceira temporada em diante começa a ficar meio cansativa. É um clichêzão, sempre voltando à mesmice, mas é uma boa série. Agora, se você quer entrar no meio do direito penal, eu indico a série Como Defender um Assassino.
é uma boa pedida. E também tem The Good Wife. Você conhece algum outro filme nesse estilo ou alguma série que merecia entrar nessas indicações? Deixa nos comentários aí, que aqui nesse canal nós conversamos nos comentários. Deixa que eu vou assistir. Mas mudando a rota do vídeo, deixa esse vídeo onde eu mostro alguns dos melhores filmes medievais com espada, feitiçaria e tudo mais. E agora, caso você queira uma pegada de humor, tem esse vídeo que eu mostro os filmes com o humor mais quebrado possível. E nós adoramos. Mas de todo modo, me acompanha que eu vou continuar a trazer ótimos títulos aqui. E vai ser boa uma interação com vocês. Então um forte abraço, galera.